Pedir para o Led começar a gravar. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até 28. Quem puder ler. Primeira Coríntios 11, 23 até 28. Quem for ler, não esquece de ligar o microfone. Tá. Eu vou ler então, tá? 1 Coríntios 11, 23 a 28. Porque eu recebi do Senhor esse ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: Isso é meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Amém. Amém, obrigada. Quando a gente celebra a Santa Ceia do Senhor, a gente pensa em 3 tempos, tá? O passado, aquilo que Jesus fez na nossa vida, nosso encontro com Ele, né? A mudança, a transformação que Ele opera nas nossas vidas. O presente, que é o momento atual que nós vivemos com Ele, em comunhão com Ele. E futuro, né? Esperando o retorno dEle, a vinda dEle, para a gente poder estarmos juntos com Ele, né? Quando Ele voltar. Tá? Então, quando a gente toma ceia, a gente tem esses 3 momentos que a gente sempre pensa. Tá? O passado, a obra que Jesus já fez nas nossas vidas, o presente, como ele continua operando, e no futuro, quando ele voltará. E quando Paulo fala aqui para a gente discernir o corpo, quer dizer, nós fazemos parte desse corpo de Cristo, e discernir o corpo significa a gente entender a parte que a gente faz no corpo de Cristo, né? E como a gente precisa estar sempre buscando essa comunhão sem nenhum impedimento, né? Também uns com os outros, não só com Deus, mas também uns com os outros, tá? Então, quando a gente toma a Santa Ceia, não é só para relembrar o que Jesus fez por nós, mas como nós estamos diante de Deus, né? Ou diante dos nossos irmãos, e nossa comunhão uns com os outros, nossa comunhão com o nosso Senhor. Então, é para a gente também estar meditando e examinando, né? A nós, assim. Uma vez eu lembro que o Russell Shedd, ele estava celebrando a ceia, e ele falou, às vezes a gente, quando fala de examinar, a gente só fica pensando no pecado, né? Alguma mentira, alguma coisa que a gente cometeu. Mas ele falou assim, aquele dia que você não quis a comunhão com o Senhor. Eu estou cansada, não quis ler nem a Bíblia. Então, ele começou a colocar esses pontos. Eu falei, nossa, a gente tem mais coisa para confessar do que a gente imagina, né? Das coisas que a gente falha, não só em termos assim de fazer aquilo que é certo, mas de termos essa comunhão com Deus, né? E quando a gente está falhando nossa comunhão com o nosso irmão, a gente também falha com a nossa comunhão com Deus. Né? Porque fala ali na Bíblia que não tem como a gente amar o outro se a gente estiver longe de Deus. Né? Então, quando a gente está com problema com outra pessoa, a gente também está com problema com Deus, porque é o pecado que separa, né, a gente de Deus. Tá? Então, essa manhã,
Eu gostaria que nós pudéssemos meditar em todas essas coisas e podermos colocar o nosso coração diante do Senhor. Tem coisa que nem a gente sabe, né? Tem coisa que nem a gente tem consciência que a gente faz ou que a gente pensa que pode estar desagradando a Deus. Então, que Deus possa nos revelar e a gente tem esse tempo de arrependimento, esse tempo para confessar. Tá? Então, vamos ter esse tempo de examinar e deixar Deus examinar, sondar nosso coração, tá bom? Então, vamos ter um momentinho de oração silenciosa. Senhor, eu te agradeço esses momentos que a gente pode estar meditando, que teu sangue, Jesus, que teu Santo Espírito possa vir nos visitar nesta manhã, nos purificar, nos perdoar, ó Deus, todos os pecados, nos purificar de toda injustiça e nos fazer novos novamente, Senhor. Sermos um só corpo, estarmos unidos pelo teu sangue precioso, Senhor, e que o Senhor continue ministrando aos nossos corações. Quero estar consagrando estes elementos em cada casa, Senhor, esse suco de uva que representa, Deus, o teu sangue precioso, Jesus, e este pão que representa o teu corpo que foi dado a nós com tanto amor. Pai, que o Senhor santifique estes elementos e que ao tomarmos, ó Deus, produza em nós a tua vida eterna em nós, ó Deus, vida abundante, ó Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos pegar os elementos, pegar o pão. Vamos comer? Vamos beber? Eu vou pedir uma oração, pode ser para você, Enzo, de agradecimento pela ceia? Posso sim. Tá ouvindo bem? Uhum. Pai, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder estar aqui reunido e estar glorificando o Teu nome, Pai. Obrigado por esse momento de lembrar o que o Senhor fez pela gente na cruz, o preço que o Senhor pagou, Pai, mesmo se a gente merecer, Deus, que a gente possa estar sempre lembrando dessa Tua obra maravilhosa, Deus. Que o Senhor guie a gente, Pai, para cada vez mais ter um relacionamento bom com o Senhor, ó Deus. Agradeço novamente, Pai, tudo que o Senhor fez em nossas vidas. E esse presente que o Senhor dá, Pai, de estar sempre com a gente, oferecendo amor,
e a vida eterna, Pai, que o Senhor prometeu para a gente e sei que o Senhor vai cumprir, Deus. Obrigado pela vida de cada um em meio a essa pandemia maluca, Deus. Isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada. Então, vamos passar para a mensagem. Salmo 126, conforme a gente ouviu no louvor, né? Versículos de 1 a 6. Alguém pode ler? Salmo 126, versículos de 1 a 6. Eu vou ler. É uma versão meio diferente. Salmo 126. Quando o Senhor libertou os judeus da escravidão, nossa vida parecia um sonho. Ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria. E muitas nações por toda a terra reconheciam que grande milagre o Senhor fez para os judeus. É verdade, o Senhor fez grandes milagres por nós, e por isso estamos tão felizes. Ó Senhor, enche novamente a nossa vida de bênçãos, como as chuvas do inverno enche os riachos secos do sertão de Judá. Quem planta as sementes chorando, colherá as espigas com gritos de alegria. Quem sai com a cesta de sementes chorando, enquanto anda, voltará carregado de feixes de espigas, gritando de alegria. Amém. Bom, esse salmo, ele fala de uma tristeza, né? E de uns momentos de dificuldade que eles estavam vivendo. E, na verdade, Deus permite que a gente passe pelos sofrimentos, pelas dificuldades, para que a gente tenha esse crescimento espiritual, né? Se as pessoas tiverem consciência plena daquilo que Deus está operando, então consegue crescer, né? Então, o desejo é que a gente consiga perceber o cuidado, né, o poder de Deus, a presença de Deus nesses momentos que às vezes a gente está tão desolado pelas dificuldades que às vezes a gente se abate e não consegue ver Deus permitindo todos aqueles sofrimentos para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender e talvez para que a gente também possa, de alguma forma, consolar aquelas pessoas que também estão sofrendo, por a gente ter passado por aquele mesmo processo, a gente pode compreender, né? Às vezes, quando as coisas estão fora daquilo que a gente espera, né? A gente pensa que Deus não esqueceu da gente, que Ele está longe, mas todas as coisas continuam no controle de Deus. Ele nunca desampara aqueles que são seus filhos, né? E Ele possui um plano perfeito para as nossas vidas. Então, Ele usa todas as coisas, né, para cumprir com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, que a gente possa aprender a confiar em Deus e olhar para aquilo que Ele já fez, que Ele já operou nas nossas vidas e ter certeza que o Senhor continua operando nas nossas vidas. Ele continua tendo prazer em restaurar a nossa sorte. Então, vamos ver um pouquinho o contexto desse salmo, tá? Ele é um salmo de peregrinação, ou seja, era um salmo que era cantado durante as peregrinações do povo de Israel até o Templo de Jerusalém. Esse salmo foi escrito depois que o povo passou 70 anos de cativeiro lá na Babilônia. Foram tempos bem difíceis,
foram tempos desesperadores para eles, e se você olhar mais para frente no Salmo 137, é um salmo de lamentação, né? O Salmo 137, que eles entoam as margens lá dos rios da Babilônia, eles choravam. Então fala ali o sofrimento que eles passaram. E aí, Salmo 126, ele começa dizendo que o Senhor restaurou a sorte de Sião, então nós ficamos como quem sonha. Tipo, não estou acreditando, sabe? Quando você passa por tanta dificuldade e de repente aquilo muda, você fica meio abobado, assim, como o povo ficou, né? E eles não conseguiam acreditar que no meio lá daquela Babilônia, de um povo que não acreditava em Deus, um rei pagão, no caso Ciro, né, pudesse decretar o retorno para eles, para a sua pátria, e então no seu coração aquela alegria e aquele sentimento que nós estamos vivendo um sonho, né? 70 anos de cativeiro é muito tempo, né? Alguns até morreram ali naquele tempo do exílio e não puderam ver ser concretizada essa volta. Foi quando vários já tinham uma vida lá na Babilônia, né? Alguns mais vamos dizer assim, de nível mais elevado do povo judeu, viveu lá no meio do palácio lá da Babilônia, servindo ao rei da Babilônia, mas eles não imaginavam que podiam voltar novamente para sua terra, né, e ver isso. Então, para eles, foi como um sonho. E aí no versículo 2 eles já falam, né? Então, por isso a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, no meio de todo aquele sofrimento que eles passaram, eles agora estavam vivendo um tempo de alegria, né? Um tempo de júbilo, porque grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, para os peregrinos, era muito feliz quando eles podiam ver, né, vislumbrar o templo, estar na casa de Deus, para eles era uma alegria sem tamanho, né? E Deus, então, restaurou, né, isso para eles. Algumas coisas que ficou nas entrelinhas deste salmo é que, apesar, né, dessa alegria que eles estavam experimentando depois de tantos anos de sofrimento, na verdade, eles estavam vivendo novamente uma nova aflição. Porque se você lê ali Esdras, Neemias, foi o tempo da restauração lá de Jerusalém, e eles tiveram muitos opositores, né? Então, desde de Esdras, Deus foi tratando com o povo, na restauração do povo, mas pensa, eles voltaram para Jerusalém depois de 70 anos, então tudo estava destruído, o muro de Jerusalém, que era a proteção da cidade, estava destruído, e enquanto eles estavam reconstruindo, Neemias conta com detalhes ali, né? Havia muitos opositores, muita gente que estava contra a obra e ficavam atacando o tempo todo. Então, eles precisavam ficar na mão a pá e na mão a arma, entendeu? Uma outra mão a arma. Enquanto faziam a obra, eles tinham que estar em prontidão para os ataques que eles estavam recebendo. Às vezes, quando a gente está fazendo a obra do Senhor, às vezes não, né? Quase sempre, a gente recebe muitos ataques,
ou quando a gente está buscando, eu quero mais intimidade com Deus, eu quero caminhar mais com Deus, é aí que parece que vem maiores lutas, né? E era isso que eles estavam sentindo. Agora que tudo está sendo concretizado, aquilo que a gente mais sonhava nas nossas vidas, né, de voltar para casa, né, para nossa casa, para celebrar no templo do Senhor, para estarmos na casa do Senhor, ainda temos que enfrentar essas dificuldades. E quando a gente está na obra, é tão difícil a gente lidar com a oposição. Às vezes a gente tem oposição até mesmo dentro da igreja. Eu já passei por vários momentos assim, que teve dias que chorei muito também. Chorei muito, né? Porque enquanto fazia a obra, havia tantas oposições, mesmo dentro da igreja. E às vezes a gente era muito mais ferido pelas pessoas dentro da igreja do que fora. Eles estavam tendo essa dificuldade, então, para reerguer Jerusalém por causa dos opositores. Eles, talvez, aquilo que eles estavam vivendo fosse, de alguma forma, tem esse sentido escatológico dos fins dos tempos, talvez mostrando o livramento que Deus vai operar no futuro. Os vários problemas que eles estavam enfrentando pelos judeus que ainda estavam dispersos. E era um clamor também para que Deus pudesse continuar completando a obra desse retorno dos judeus. Aliás, os judeus foram dispersos. Atualmente, a gente pode ver, ainda hoje, eles estão dispersos por todo o mundo. Então, essa obra de restauração do povo ainda não se completou, né? Ainda não retornaram para a sua casa, né? Para a sua terra. Então, o salmista, ele cria que Deus iria restaurar a sorte de todo o povo. E aí ele faz essa comparação com o Negueb, tá? O Negueb é uma região do sul, desértica, mas na época das chuvas e do derretimento das geleiras do norte, tornava-se miraculosamente produtiva com riachos sazonais. Então, a oração do salmista era que, na atual situação que fosse, né, ele esperava esse livramento que o povo experimentou, que eles nem tinham essa perspectiva de que ia acontecer, e ver o cuidado de Deus e que Deus pudesse novamente trazer esse tempo de alegria ao povo. Então, ele cria, né? Então, no final, ele fala assim, o salmista tinha essa fé que aquele que semeava com lágrimas, com júbilo, ceifará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, aqui tem a figura do agricultor, que talvez por diversas vezes semeia chorando seus últimos grãos, na esperança que o Senhor mande as chuvas para que regue a terra e assim recompense o trabalho e no futuro próximo ele possa colher com generosos feixes. Era esse desejo, por isso ele usa essa figura de linguagem usando o agricultor. E o que esse salmo tem então, a ver com a nossa vida? Quando a gente experimenta
a gente tem esse encontro com o Senhor, né? Então, a gente experimenta uma transformação, uma restauração na nossa vida e tudo se torna novo, né? É como se fosse um sonho, é como se fosse um sonho. Mas, no começo, então lembra você na sua vida cristã, no começo, talvez, quando a gente conhece a Jesus, a gente tem essa alegria, a gente está nessa novidade de vida, a gente não nem tem muito mais questionamentos, e a gente aprende a palavra, tem aquela sede e aquela busca, aquela alegria, aquele ânimo, aquele amor, né? E com o tempo, com os sofrimentos, com a caminhada, parece que a gente vai perdendo aquele entusiasmo, né, na nossa vida cristã. Parece que a chaminha vai apagando assim, né, com as dificuldades que a gente enfrenta, parece que a nossa fé está sendo testada, então aquele tempo de júbilo, aquele tempo de alegria, parece que vai diminuindo, e aí a gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar amargurado, às vezes a gente começa a murmurar, por que que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está permitindo que outras coisas aconteçam ou que não aconteçam, e começa a questionar, e aí a gente perde aquela alegria, aquele amor, aquele primeiro amor, aquele ânimo. E aí a gente pensa, por que Deus não faz as mesmas coisas de como ele fez no passado? Neemias 8:10 diz que o Senhor é a nossa força. É Ele que traz aquela alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, né? É Ele que traz aquela força, aquilo que contagia o nosso coração. Então, Apocalipse 2:5, ele fala assim: volta vocês para o primeiro amor, para as práticas daquelas primeiras obras que você realizava. Então, talvez muitos de nós estamos perdendo o primeiro amor por causa das lutas, das dificuldades, e aí a gente não consegue mais entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Não deixe que o desânimo tome seu coração. Lembra do que o Senhor fez na sua vida, lembra daquilo que Ele te chamou e continua te chamando, e Ele quer operar essa vida abundante na sua vida, que está escrito lá em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A gente até pode experimentar um tempo de sequidão, né? Um tempo de deserto nas nossas vidas. Parece que Deus está calado, parece que Deus não se importa mais. E com tantos problemas e com tantas dificuldades, a gente sente mesmo que Deus se esqueceu de nós. Mas esse tempo de sequidão, de deserto, é um tempo de provação, é um tempo de teste, é um tempo de fortalecer nossa fé, de enxergar, de esperar, mesmo que a gente não enxergue, como diz Hebreus, né? Essa é a fé que Deus requer de nós. Então, creia que Deus fará algo novo na sua vida, mesmo tendo que passar por esse tempo de deserto. Eu li um livro, esqueci o nome agora, mas ele fala assim que o tempo de deserto é um tempo que Deus está nos honrando. Só aqueles que são dignos de passar pelo deserto é aqueles que têm uma fé que Deus se agrada.
Então, às vezes, a gente acha que é castigo de Deus, a gente está passando pelo deserto, pelos tempos difíceis, mas não é. Porque aquele que não tem essa vida com Deus não consegue passar pelo deserto. Morre no deserto. Mas aqui, assim como o Negueb se enche com as águas, né, de tempos em tempos, ele se enche novamente, o salmista fala, restaura, Senhor, da mesma forma como o Senhor faz com a corrente do Negueb. Então, creia, né, que Deus pode transformar a sua vida, transformar o seu deserto. Algumas pessoas desejam colheitas fartas, mas não querem nem semear. Somente quem semeia, mesmo com lágrimas, é que pode ver, pode colher, né, com júbilo. Em João, ali está errado, é João 16:33, Jesus fala que nós passaríamos por aflições, mas que a gente não devemos temer, porque ele venceu o mundo. Então, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Mesmo que o serviço cristão não seja fácil, e mesmo que a gente esteja contra a maré do mundo, a gente pode confiar no Senhor, porque Paulo diz que nosso trabalho no Senhor não é vão. Infelizmente, nosso semear é com lágrimas, porque nós vivemos num mundo complicado, cheio de adversários. Mas o Senhor promete que Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos que foram derramadas. Então, mesmo que a gente tenha que semear com lágrimas, mesmo que seja muito difícil, a gente vai poder colher com júbilo. É isso que o salmista nos dá. Uma palavra de esperança, né? Sabendo que se a gente confiar no Senhor, nós podemos vencer mesmo nesses tempos difíceis. Talvez alguns dentre nós estejam com muitas lágrimas neste momento. A gente está vendo tanta coisa acontecer, tantas mortes, tantas perdas queridas, muitos voltando, vamos dizer assim, para o Senhor, para a casa do Deus, né? E a gente não entende porque a gente tem que passar por tudo isso. Mas a gente pode ter certeza que, enquanto a gente está caminhando, mesmo chorando, Deus está conosco e Ele está operando, mesmo que a gente não veja. Vamos orar? Senhor, às vezes é tão difícil e às vezes a gente reclama tanto pelos momentos difíceis que temos que passar. Mas nós cremos, ó Deus, Tu tens propósito, seus planos não são frustrados, mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das perdas, das dores, das lágrimas, do sofrimento. Ó Deus, nós, como o salmista disse, a gente crê, ó Deus, porque o Senhor fez tantas coisas por nós e o Senhor ainda fará. E mesmo que a gente esteja nesse deserto, mesmo que a gente não consiga ver as tuas maravilhas, ó Deus, um dia nós veremos. Então nós podemos ter essa esperança, nós podemos confiar em Ti. Obrigada, Deus, porque
O Senhor está completando a tua boa obra nas nossas vidas, através de todos esses sofrimentos. Que nossas mãos sejam fortalecidas, ó Deus, para o trabalho das boas obras, para o trabalho, ó Deus, na tua causa, para o Senhor, ó Deus, trabalho no Senhor, ó Deus, que realmente o Senhor possa recompensar as obras daqueles que são fiéis a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque toda lágrima será enxugada, porque o Senhor tem recolhido, ó Pai, tem ouvido as orações dos Teus santos. Fortalece as mãos cansadas, fortalece os pés cansados, fortalece os corações cansados, ó Deus, que o Senhor possa trazer novamente júbilo e alegria e risos. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra de esperança, por essa palavra de conforto, por essa palavra de renovo. Que o Senhor continue a tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém.